Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mestre da Cocriação. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cíntia e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito pedido, que as pessoas falam muito. Como ocorre na prática e de forma consciente a cocriação da nossa realidade? E por que as pessoas falam muito sobre isso e perguntam muito sobre isso? Porque de fato existe muito conteúdo aí na internet, existem muitos livros também sobre cocriação da realidade, mas nem todo esse conteúdo é de fácil compreensão. E muitas vezes acaba gerando dúvidas, as pessoas não conseguem entender como fazer aquilo funcionar na prática. Tudo parece lindo na teoria, mas e na prática, como funciona? E é isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo diferente, sabendo como começar a praticar para realizar todos os seus sonhos e alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Então vamos começar? Resumidamente, a cocriação da realidade é a ideia de que nós, seres humanos, somos co-criadores. Por que co-criadores? Porque existe o Criador, que é o nosso Deus, tá? O Criador de todas as coisas, e os co-criadores, que somos nós, os filhos de Deus. Então, a ideia de que nós somos co-criadores, ou seja, criamos junto com Deus a nossa realidade. E nessa teoria, nada é por acaso. Tudo que ocorre, ocorre por um motivo, por uma razão, e nós somos participantes disso o tempo todo. Nessa teoria não existe o vitimismo, não existe, ai, coitado de mim, aconteceu isso na minha vida, tantas coisas aconteceram, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho responsabilidade sobre nada. Não, nesta teoria da cocriação da realidade, nós somos responsáveis pela nossa realidade, pela realidade que nós criamos. Deus, a fonte criadora, ele é aquele quem está colapsando tudo isso. Colapsando toda a realidade que nós temos hoje em conjunto. Mas nós somos os criadores juntamente com ele, tá certo? Então, se você é o co-criador da sua realidade, por que você hoje não vive a vida que você gostaria de viver? Por que as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria que estivessem acontecendo? Você já se fez essa pergunta? Já se perguntou? Aproveita, deixa aqui nos comentários. E antes de seguir também com o vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá? Você vai estar ajudando, colaborando com este canal, ajudando ele a crescer e a levar essa mensagem a mais pessoas, tá? Mas continuando o assunto, as pessoas não conseguem cocriar conscientemente porque elas vivem boa parte da vida delas conduzidas pelo inconsciente, pelo ego também. Ou seja, o que está lá no seu inconsciente e também subconsciente, né, que são camadas, inconsciente, subconsciente, nada mais são do que camadas, né, da nossa psique. Essas divisões, nós chamamos assim, elas guardam memórias, traumas, guardam crenças e todo esse conteúdo, ele guia as nossas vidas. Quando nós não nos tornamos conscientes de que isso, boa parte desses conteúdos estão nos travando, nos sabotando, nos fazendo tomar caminhos errados e, através dessa consciência, mudamos de direção, nós continuamos agindo nesse fluxo, conduzidos pelo subconsciente, pelo inconsciente. Além disso, o ego formado por tudo aquilo que a gente aprendeu também durante a vida, forjado nessas vivências e também naquilo que nos diziam que era certo e errado, forjado na moral da sociedade, ele também nos leva por caminhos que não são caminhos
que vão nos ajudar a alcançar bons resultados. E por que nós não percebemos isso? Porque nós desejamos aquilo que é bom, nós queremos alcançar nossos objetivos, que são desejos que vêm lá de dentro de nós, da nossa centelha divina, que também tem pessoas que chamam de Espírito Santo, de eu sou, mas que nada mais é do que a essência divina dentro de nós. E dessa essência brotam nossos sonhos, nossos desejos mais lindos, mais encantadores, mais fantásticos e também maiores, né? Os maiores desejos. Muitas vezes aqueles que a gente acha que são impossíveis de se realizar. Mas aí o que ocorre? Vamos vivendo, vamos tomando nossas decisões baseados no ego, baseado nas nossas crenças e alcançamos sempre o quê? Os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Muitas vezes nós nem pensamos, agimos no automático. Então, como fazer para co-criar uma realidade diferente, positiva, uma realidade próspera, de abundância de coisas boas na vida da gente? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos nos tornar conscientes daquilo que nós queremos. Passar a maior parte do tempo nessa consciência, sair desse automático, tá? Começar a ouvir o nosso eu sou, a nossa centelha divina falando com a gente. Então, para isso é preciso parar, silenciar, meditar, né? Para conseguir ter essa conexão limpa, fluida. Isso ajuda muito a gente entender aquilo que é bom pra gente. Ter bons desejos, entender quais são os bons desejos, melhor dizendo, eu acredito que é o início de tudo, tá? E a partir do momento que você entende isso, vamos lá, eu entendi o que eu quero, eu tenho os meus sonhos, tenho as coisas que eu almejo, como é que eu faço para conseguir? Porque eu não consigo manifestar. Então, eu vou te mostrar uma forma muito fácil de você entender como isso acontece. Por quê? Porque muitas pessoas ensinam a teoria. Você tem que visualizar, né? Eu também ensino muito isso. Você tem que visualizar, sentir, soltar e também agir, né? Que são alguns passos que eu sempre digo. E são realmente os passos que funcionam. Mas às vezes a pessoa não entende como fazer isso. E é isso que eu quero te ajudar a entender agora. Presta bem atenção no que eu vou te explicar. A forma mais fácil e certeira de você entender como a cocriação funciona é você olhar para a sua própria vida, perceber as coisas que você criou e como você as criou. Aí você vai saber o que você sentiu, como você agiu, como você manifestou aquilo e você vai conseguir replicar. Então vamos lá, vamos fazer um exercício agora, tá? Junto comigo aqui. Pense em algo que você tenha alcançado aí na sua vida. Vamos dar um exemplo. Você já deve ter tido algum relacionamento, né? Um relacionamento amoroso, um casamento, um namoro. Como isso se manifestou na sua vida? Quando você conheceu essa pessoa, o que aconteceu? Provavelmente você se imaginou com ela, com essa pessoa. E quando você imaginou, provavelmente com aquela cara de bobo, de boba, rindo sozinho, sozinha, você visualizou momentos com essa pessoa. E o que você sentiu? Você sentiu emoções. Aquilo tinha vida. Quando você se imaginou com essa pessoa, se viu com essa pessoa, aquilo tinha vida, tinha emoção. Aquilo tinha emoção. Não é? Isso é muito normal. Quando nós nos apaixonamos, nós passamos a ficar assim, sonhando acordados, né? Como falo. Você fica pensando naquela pessoa, imaginando você com aquela pessoa, e isso tem muito sentimento. E aí o que acontece? Você vai lá e realmente se relaciona com essa pessoa. O que aconteceu? Você manifestou. Mas não deu certo meu relacionamento depois. Sim, porque quando a gente tá pensando na pessoa que a gente tá apaixonado, a gente não fica pensando, mas será que ele ou ela é uma pessoa que
briga muito, reclama muito durante o dia? Será que deixa a toalha molhada em cima da cama? Será que essa pessoa é reclamona? Será que essa pessoa é trabalhadora? A gente não pensa nessas coisas. E são essas coisas que depois criam os problemas nos relacionamentos. Então, quando a gente tá ali, nesse processo de cocriação, porque é um processo de cocriação, esse seu ato de ficar visualizando momentos com a pessoa, você está cocriando. Você está cocriando, você fica lá visualizando com a pessoa, né? Imaginando momentos maravilhosos com ela, tal. Depois isso se manifesta, não é? Se manifesta. Às vezes não dura nada, às vezes dura. Mas fato é que você consegue cocriar, não é? Quando você, por exemplo, quer um emprego, tá? Aí você só quer trabalhar. Eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar. Aparece um emprego. Você vai lá, trabalha naquele emprego, muitas vezes não gosta porque não é um emprego que você gostaria. Por quê? Porque quando você ficou no processo de visualização, você sonhou pequeno, você pensou em qualquer emprego, que você só queria trabalhar e ganhar dinheiro. Aí o que apareceu foi isso. Entende? Nós, muitas vezes, a maioria delas, bloqueamos sonhar alto. Bloqueamos. Então, preste bem atenção. Faça aí na sua casa um exercício de memória mesmo. Pense nas coisas que você adquiriu na vida. Como é que foi quando você comprou essa casa? Como foi quando você comprou seu carro? Se você é mãe, como foi quando você engravidou? Como foi quando você casou? Como foi isso? Como foi que você via isso antes? Você visualizava? É dessa forma que funciona, com emoção. Todas as coisas que você tem na sua vida hoje, você construiu. E aquilo que é pequeno e que é pouco, que você considera pequeno e pouco, que você considera insatisfatório, foi porque você não mostrou ao universo os detalhes que você queria. Foi porque você não deu ao universo os detalhes. Porque você não foi exigente, você não sonhou alto. Entende? Então quer dizer que se eu pensar aqui que eu quero ser uma pessoa famosa, isso pode acontecer? É sonhar alto? Sim, só que aí você tem que entender que quanto maior a distância do seu grau inicial para o sonho que você almeja, maior o tempo também para você alcançar. E você vai ficar firme? Esperando? Você vai? Você vai aguentar firme? Essa é a pergunta que eu faço. Tem que aguentar firme esperando. Não pode desistir, não pode duvidar, né? Então, é sobre isso. É sobre isso. Por isso, muitas vezes, nós temos que considerar como uma escada cheia de degraus. Vamos subir um degrau por vez, né? Quer um emprego novo, uma casa nova, um carro novo? Pensa em algo um pouco melhor do que aquilo que você já tem. Então você consegue visualizar com mais realidade e também consegue agir. Por quê? Porque, como eu sempre digo, existem os 4 passos da cocriação, que é a visualização, o sentir, o soltar e o agir. Então, é necessário que você vá por etapas. Pode acontecer um salto? Pode. Tem pessoas que têm histórias fantásticas que nós vemos por aí, que dão um salto na vida, que saem de uma situação de não ter nada para um salto gigantesco. Mas são pessoas que perseveraram, souberam esperar o tempo e também souberam entrar no processo, né? Porque não é diferente dos outros. Tem que visualizar, tem que sentir, tem que soltar e tem que agir. Então esse é o melhor exercício que você pode fazer para entender como funciona a cocriação da realidade e para entender como que você consegue alcançar as coisas que você tem e como você pode fazer para de agora em diante alcançar mais coisas, tá? Relembre como você conquistou o que você tem. Pare e lembre como é que foi quando você foi comprar sua casa. Quando eu sonhava que minha casa fosse assim. Daí eu fiz isso. Daí eu fiz aquilo. Daí eu agi assim. Lembre, porque é dessa forma que funciona.
Não existe o acaso. Não existe o acaso. Da mesma forma, as coisas ruins que aconteceram na sua realidade, que se manifestaram na sua realidade, também foram criadas por você. Pense de que forma que você, por exemplo, perdeu a pessoa que você amava. Eu traí essa pessoa. Eu fiz isso, fiz aquilo. Então, você começou a desejar outra pessoa, certo? E daí você foi lá e cometeu uma traição? Criou aquilo, né? E aí a outra pessoa escorreu por entre os teus dedos, né? De que forma que você, por exemplo, perdeu aquele emprego legal que você tinha? Você ia trabalhar reclamando, insatisfeito, falando que não era bom, que não era suficiente, que aquilo ali não era legal pra você, que aquela empresa era ruim. Você criou isso, você disse pro universo que era ruim, então se é ruim, você vai sair daí. Então nós cocriamos o tempo todo. Os fatos negativos que ocorrem na nossa realidade também são criações nossas. Então, o mais importante é estar consciente. Entenda, você é co-criador o tempo inteiro. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você. Mas, se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre leio e respondo todos os comentários. Reforço o pedido para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém e também curta ele, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.